Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli e venho aqui conversar com você que pretende aí fazer a prova, não estamos com o edital na praça ainda, mas você que pretende fazer a prova para agente penitenciário aqui em Santa Catarina, a gente vai conversar um pouco sobre a última prova, que foi lá em 2013, elaborada pela FEPESE, especificamente na matéria de Direito Constitucional. Direito Constitucional naquela prova ocupou 10 questões, ou seja, é um número bem expressivo de questões. Eram 70 questões no total, em que 40 específicas e 30 gerais. E aí dentro das 40 específicas, 10 eram de Direito Constitucional. Então nós vamos fazer isso agora, analisar essas 10 questões para que você já possa mais ou menos ter uma noção de como estudar. E num primeiro momento eu trago aqui para que você possa analisar qual foi o conteúdo programático. Não foi assim um conteúdo tão expressivo na matéria, Direito Constitucional é bastante extenso, mas me parece que eles focaram naquilo que realmente interessa. Eles cobraram a parte dos direitos e garantias fundamentais, que pega do artigo 5º até o artigo 17, o que inclui direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos, ou seja, do artigo 5º ao 17. E na prova a gente vai ver que, obviamente, tinha que ter aparecido questões sobre isso, porque é uma parte bem extensa da matéria, e vocês vão ver como isso caiu. Também cobraram a parte da defesa do Estado e instituições democráticas, que pega a parte da segurança pública e organização da segurança pública. Artigo 136 a 144. Aqui dentro tem aquela parte relativa, por exemplo, Estado de Defesa, Estado de Sítio, e 144, efetivamente, a segurança pública, os órgãos da segurança pública, como é que funciona, etc. Vejam, o fundamento constitucional para elas, né? Para elas ou para eles, órgãos, né, da segurança pública. E também a ordem social. Essa aqui sempre aparece nos editais, sempre aparece nesse nível de concurso para esse tipo de cargo. Mas normalmente não é uma matéria que o pessoal está habituado a estudar. Então você já fica atento. A ordem social começa na Constituição no artigo 193. É o título 8º da Constituição. E ali dentro temos vários assuntos. A Seguridade Social, que pega saúde, assistência e previdência. Só que também temos a parte da educação, da cultura, desporto, ciência e tecnologia, comunicação social, meio ambiente, família, criança, adolescente, idoso. Ou seja, eles não colocaram aqui basicamente uma coisa, índios, que seria o artigo 231 e 232. Então, naquele edital lá de 2013, praticamente toda a ordem social foi objeto aqui do edital. E vocês vão perceber, eu particularmente achei que eles deram até uma boa aprofundada nas questões de ordem social, pelo menos umas 3, pelo que eu lembro rapidamente. Então, o meu papel aqui é discutir com você como a FEPESE, não sabemos se será a FEPESE, a banca organizadora ainda do próximo, tudo está apenas na iminência de sair o edital, né? Discussões acerca da necessidade por parte do Estado da contratação de novos agentes penitenciários. Então nós não temos nada de muito concreto, por isso que vamos usar como parâmetro a prova de 2013, que foi a última. E aí naquela prova, a primeira questão de direito constitucional era de número 25. E vejam, naquela prova a FEPESE ela usou muito esse estilo aqui, ó, julgue os itens, ó, item 1, 2, 3... Né? Então, fiquem atentos nesse estilo de questão. A primeira questão diz, analise as afirmativas abaixo em relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Ou seja, pode ser qualquer coisa entre o artigo 5º e 17. É ali dentro que nós temos os direitos e garantias fundamentais. Item 1. Mesmo sem consentimento do morador, a autoridade policial poderá ingressar a qualquer momento na residência. Esse é aquele clássico inciso 11 do artigo 5º da Constituição, que trata da inviolabilidade do domicílio. E é claro que não está correto. Vejam, mesmo sem consentimento, a autoridade pode ingressar a qualquer momento na sua residência? Não, não é assim a qualquer momento. Por exemplo, à noite, pode ingressar sem o consentimento do morador? Não pode. Ah, mas e se tiver uma ordem judicial? Não pode. Esse era o viés desse item 1. Esse era o viés. Agora, e se fosse, por exemplo, numa situação de flagrante, ou numa situação de desastre, ou para prestar socorro? Poderia ingressar a qualquer momento sem autorização do morador? Poderia. Poderia sim. E aí fica a questão,
esse item 1 deveria ou não ser marcado como correto? Considerando o que está aqui, né? Ó, sem consentimento do morador, a autoridade policial poderá ingressar a qualquer momento na sua residência. Uma autoridade policial poderia ou não ingressar sem autorização? Em tese, sim, né? Flagrante, prestar socorro à autoridade policial também, ou até mesmo em caso de desastre. Vamos deixar esse item 1 um pouco de lado para depois, na sequência, avaliar. Vamos deixar ele de lado aqui, tá? Porque ele dá margem para as duas interpretações. Me parece que não, me parece que teria um viés aqui de resposta. Mas deixa esse item aqui em separado. Olha o item 2. Expedida a ordem judicial, a polícia está autorizada a penetrar na casa do suspeito durante o dia ou a noite. Não, esse aqui está bem errado, é só durante o dia por ordem judicial. O item 3. Em caso de flagrante delito, a inviolabilidade da residência é afastada. A casa é inviolável, né? Mas durante o flagrante, essa inviolabilidade não é afastada, deixada de lado? É. Então, esse item 3 está correto. Então, o item 3 correto. Bom, aqui nós teríamos a possibilidade de ser a letra C ou a letra D. E a banca deu aqui como correta a letra D. Ela deu como alternativa correta apenas o item 3. Vejam, esse item 1 me parece que sim, ele é problemático, porque conforme a gente viu, poderia a autoridade policial entrar a qualquer momento, sim, na residência, mesmo sem o consentimento do morador, naquelas hipóteses, flagrante, desastre ou para prestar socorro. Mas, enfim, a banca deu como alternativa apenas a 3 aqui. E, realmente, essa que me parece que é problemática é aquele tipo de questão que caberia recurso e deveria ser anulada assim. Beleza? E você vai enfrentar isso. Independente aí de qual banca for, é possível que você venha se deparar com esse tipo de situação. Né? Você, às vezes, tem que marcar por intuição, porque você percebe que tem alguns problemas na questão. Infelizmente, isso acontece. Vamos lá. Próxima questão. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, ainda entre o artigo 5º e 17, considera-se ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e Estado democrático, crime. Vejam, ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e Estado democrático, classificado como que tipo de crime? Aí ele traz aqui algumas alternativas: inafiançável, imprescritível, insuscetível de graça ou anistia, insuscetível de graça, fiança ou anistia, imprescritível, insuscetível de anistia, ou insuscetível de graça ou anistia, porém afiançável. Uma dica é o seguinte: os incisos lá do artigo 5º, que falam de crimes e aí que tratam de características desses crimes, lembra o seguinte: todos eles são inafiançáveis, ou seja, não cabe fiança. E tem 2 deles em particular que, além de não caber fiança, são imprescritíveis, ou seja, não prescrevem. Quais são os 2? Ação de grupos armados e racismo. Ação de grupos armados e racismo são aqueles 2 crimes que, além de serem inafiançáveis, como todos são lá do artigo 5º, também são imprescritíveis. Por isso a alternativa aqui seria a letra A. Salvo engano, lá do artigo 5º é o inciso 44, o que trata da ação de grupos armados. Beleza? Então essa aqui estava relativamente tranquila. Eu sempre chamo a atenção, esse tipo de cargo, agente penitenciário, polícia militar, polícia federal, do artigo 5º você tem que dar uma boa ênfase naqueles incisos, são 78, né? Você tem que dar uma boa ênfase naqueles que tratam, que têm relação com esses cargos, né? Essa pegada mais assim do direito penal, essa questão, os incisos que tratam de crimes, enfim, esse tipo, a situação do preso, do detido, direitos, enfim, deem uma ênfase nesses incisos. Com certeza vai aparecer como foi o caso aqui. Aquele anterior da inviolabilidade do homicídio também, autoridade policial, sempre tem boa chance de cair nesse tipo de concurso. Agora vamos para a próxima questão. Ele trata da Seguridade Social. Essa aqui é um nível um pouquinho mais sofisticado. A ordem social começa no artigo 193 e vai até o 232. No edital ele cobrou só até o 230. Dentro da ordem social está a Seguridade Social. A Seguridade Social começa no artigo 194. O parágrafo único do 194, ele trata dos objetivos da Seguridade Social. A Seguridade Social ela é um amplo sistema de proteção formado de saúde, assistência social e previdência. São os 3, digamos assim, microsistemas que compõem a Seguridade Social. Essa questão eu queria saber quais são os objetivos.
bem chamados na doutrina de princípios da Seguridade. Primeiro, unicidade da base de financiamento. É objetivo? Não. O correto seria diversidade da base de financiamento. Errado 1. 2. Irredutibilidade do valor dos benefícios? Sim, benefício não pode ter o seu valor reduzido. 3. Iniquidade na participação no custeio? Não, é pegadinha aqui, pessoal. É equidade na forma de participação no custeio. Quem ganha mais acaba contribuindo mais para a Seguridade. Equidade na forma de participação no custeio. E por fim, universalidade da cobertura e do atendimento? Correto. Então nós temos 3 itens aqui, não é? Ou melhor, 2, né? Irredutibilidade e o 4 aqui. Alternativa, é a alternativa D de dado, né? É a D, ó. Irredutibilidade do valor dos benefícios e universalidade da cobertura e do atendimento. A alternativa D de dado são os itens 2 e 4, os corretos. Artigo 194, parágrafo único, ali da Constituição, objetivos da Seguridade Social. Então, item 2 e 4, letra D de dado aqui. Muito bem. Próxima questão, uma questão bem batida, tranquila, tem a ver com direitos de nacionalidade, cargos privativos de brasileiro nato. É isso que você tem que saber. Aqui no nosso curso, a gente dá várias dicas, vários mnemônicos. Então, quando a gente estuda quais são os cargos, eu apresento para o aluno um mnemônico, né? Uma palavra, uma expressão que você pode usar para fixar quais são os cargos privativos de brasileiro nato. E você bate o olho nisso aqui, você não pensa 2 vezes. Lembrou do mnemônico? Pronto, é fácil. Você saberia que desses cargos, o privativo de brasileiro nato é ministro de Estado da Defesa. Ministro de Estado são aqueles que auxiliam o presidente da República. Ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro da Fazenda, e aí vai. Vários ministros. E um deles é o ministro da Defesa. De todos esses ministros, só um tem que ser brasileiro nato, que é justamente o ministro da Defesa. Beleza? É tranquilo isso aqui. Ficou curioso em saber o mnemônico? Então, vem aqui para o nosso curso que você vai ver durante as aulas. Não é só esse, a gente tem vários mnemônicos. Mnemônicos são técnicas de memorização, né? Palavras, expressões que você pode utilizar para auxiliar na compreensão da matéria. Principalmente quando você está começando a estudar a matéria. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, olha, tem um momento que você estudou tanta matéria, você repetiu tanto aquele conteúdo, você conhece tão bem, que o mnemônico já nem precisa mais. Mas quando você está começando, ele ajuda bastante. Muito bem, próxima questão. Qual desses órgãos aqui é responsável pela função de polícia judiciária? Isso aqui vocês vão encontrar no artigo 144 da Constituição, que é o que trata dos órgãos da segurança pública, e que vai falar justamente da Polícia Civil, Polícia Militar, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Guarda Municipal. Aqui ele não colocou, mas ainda teria a Polícia Federal como órgão de segurança pública, que aparece no artigo 144, Polícia Federal, ele não colocou aqui, e também teria mais Corpo de Bombeiro Militar. Além de Polícia Militar, tem Corpo de Bombeiro Militar. São os órgãos de segurança pública. Guarda Municipal também aparece no artigo 144, lá no parágrafo 8º. A Guarda Municipal, aliás, é uma grande discussão, né? É ou não é órgão de segurança pública? Então, de novo, vem aqui fazer o curso com a gente que você vai ter essa clareza, né? Ou de entender se é ou não é órgão de segurança pública. Porque quando você pega o 144, ele não mencionou aqui no enunciado, mas está lá no artigo 144. São órgãos da segurança pública. Ele menciona todos esses aqui, mais a Polícia Federal e Corpo de Bombeiro Militar, mas ele não menciona a Guarda Municipal nos incisos, que são 5 incisos ali do artigo 144. A Guarda Municipal ela aparece lá na frente, no parágrafo 8º. Mas, enfim, tudo isso você vai ter uma maior clareza e conhecer melhor se você vier estudar aqui com a gente em sala de aula, a gente vai debater esse assunto. Ou mesmo por EAD, né? Por EAD também, a nossa dinâmica de aulas funciona assim. As aulas presenciais que o aluno vem e assiste aqui em sala de aula são gravadas e são essas que são disponibilizadas aí para o EAD. Beleza? Então aqui, voltando à questão, objetivamente, qual desses órgãos faz a função de polícia judiciária? Você que conhece um pouco a matéria deve lembrar, né? A alternativa A, Polícia Civil. Está ali num dos parágrafos do artigo 144. Beleza? Vamos adiante. Próxima questão, ele quer saber a correta quanto ao auxílio reclusão.
De novo, ó, ordem social. Eu falei, lá no início, quando eu apresentei a ementa, eu achei que na ordem social eles deram até uma boa aprofundada aqui. Já vimos uma questão, quais são os objetivos? Essa é uma questão geralmente bastante comum, relativamente tranquila, objetivos da Seguridade. Mas agora ele foi num detalhe ali quanto ao auxílio reclusão, que é um benefício da Previdência. A Previdência faz parte da Seguridade. E aí diz a Constituição que é assegurado o salário família e o auxílio reclusão aos dependentes do segurado de baixa renda. E aí? Fica fácil agora, né? Dependentes do segurado de baixa renda. Então aqui nós vamos dizer que o auxílio reclusão é destinado a quem? É assegurado o pagamento para os dependentes do segurado de baixa renda. Letra B de bola. Aliás, você enquanto futuro agente penitenciário, você vai se deparar com essa situação. Você vai ter contato com pessoas que estejam lá reclusas, cujos dependentes estejam recebendo auxílio reclusão. Só que é claro, antes da pessoa ser recolhida à prisão, ela já tinha que ser segurado da Previdência. Não é assim, simplesmente foi preso, pronto, os dependentes vão receber auxílio reclusão. Não, tem que ser segurado da Previdência. E aí não esqueçam, tanto o salário família quanto o auxílio reclusão para segurados de baixa renda, para os dependentes deles, no caso. Muito bem. Próxima questão. Essa é uma questão que tem a ver com estado de defesa, estado de sítio, defesa das instituições democráticas, né? Ele quer saber exatamente, ó, de acordo com a Constituição, o estado de sítio é uma medida de exceção declarada quando? Ou decretada quando, né? Decretada pelo presidente da República quando? Isso aqui está no artigo 137, inciso 2. Quando que será decretado estado de sítio? Analisando as afirmações aqui, ele vai ser decretado quando for houver a declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Tem dois incisos ali no artigo 137. E o inciso 2 é isso aqui. Houver declaração de estado de guerra ou resposta à agressão estrangeira. Ou também quando não for resolvida a situação de que tivesse decretado estado de defesa, não resolveu com estado de defesa, então também poderá ser decretado estado de sítio. Então, artigo 137, incisos 1 e 2 ali. Beleza? Letra C nessa questão. Mais uma. Essa aqui tranquila, tem a ver com os direitos políticos. Aliás, nós estamos em um ano de eleições, então eu já tenho dito aqui nos nossos outros cursos específicos para outras carreiras de tribunais, de Polícia Federal, o DESC, enfim, tenho chamado a atenção. Fiquem atentos na parte dos direitos políticos, artigo 14 ao 17 da Constituição, justamente por estarmos em um ano de eleições. Aí ele quer saber aqui o seguinte, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para quem? Essa aqui eu costumo dizer em sala o seguinte, esse é aquele tipo de coisa que a gente já quase nasce sabendo, né? Acho que todo mundo sabe, mesmo sem estudar a matéria, para quem o voto é obrigatório. Pelo menos isso, você pode ter até alguma dúvida em para quem o voto seria facultativo, opcional. Mas para quem é obrigatório, você teria que saber, né? Ou pelo menos há uma grande chance de que você saiba sem mesmo ter estudado. Isso aqui aparece lá no artigo 14 da Constituição, parágrafo 1º. Artigo 14, parágrafo 1º. Aqui, é obrigatório para quem? Maiores de 18 anos. Para os analfabetos, para os índios, maiores de 16. Aqui, maior de 16, na verdade, ele poderia ter até especificado mais, mas aqui tudo bem, me parece não teria possibilidade de anular, porque a Constituição fala maior de 16 e menor de 18. Né? Então teria esse detalhezinho ali, ele só botou maior de 16. É obrigatório efetivamente para os maiores de 18. E maiores de 21. Esse aqui é outro, aquele tipo de questão que você, né, me parece que você poderia questionar, seja pela letra C ou até pela letra E. Pois ora, alguém que tem 22 anos é maior de 21, né? Certo. Não é obrigatório? É. Só que, é claro, na Constituição, a idade inicial que ele coloca lá é maiores de 18. Aí, de novo, como a gente já viu numa questão anterior, vai acontecer de você fazer todo esse raciocínio que eu estou mencionando aqui, claro, quando você já conhece a matéria, né? Quando você conhece mais ou menos, você vai olhar aqui 18, beleza, essa aqui, tranquilo, não tem nenhuma outra possibilidade de discussão.
Mas dependendo da questão, quando você já conhece bem a matéria, começa a abrir, às vezes, um horizonte aí para vocês. Isso pode ser um pouco perigoso. Eu costumo dizer, às vezes, quando a gente conhece muita matéria, até pode ser problemático. Porque você se depara com algumas questões um tanto estranhas. E aí eu costumo dizer o seguinte, olha, às vezes você não tem que marcar exatamente a correta, e sim a menos errada, ou a menos ruim. E aí, nesse caso, realmente, era a letra D de dado a ser marcada aqui. Beleza? Direitos políticos. Tinha que aparecer uma, pelo menos, né? A próxima questão, ela quer saber a correta em relação aos direitos e garantias fundamentais. E aí pode pegar de novo, desde o artigo 5º até o 17. Letra A. Não é permitida a participação da iniciativa privada no ensino fundamental. Ele está pegando lá na frente aquela parte da ordem social que trata da educação. Pode a iniciativa privada participar do ensino fundamental ou não pode? Será que nós só temos escolas públicas de ensino fundamental ou também há colégios particulares em que há ensino fundamental? É claro que sim. Tanto a saúde quanto a educação, elas estão livres da iniciativa privada, sim, desde que, obviamente, observem as regras constitucionais e das leis específicas. Então, a letra A está errada porque ele diz que não seria permitido, quando, na verdade, é permitido. B. O débito da pessoa jurídica com a Previdência Social... Opa, de novo, ó. Ele foi lá na frente, isso está no artigo 195 da Constituição, que trata do financiamento da Seguridade Social. E aí ele está dizendo, quem estiver em débito com a Previdência não gera óbice ao reconhecimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios do poder público. Então, uma empresa que está devendo para a Previdência, ela pode ou não ter óbices, problemas em relação a receber algum benefício ou incentivo fiscal do poder público? Ela vai ter problema sim, porque a Constituição proíbe. Quem está em débito com a Seguridade Social, e lembrem que a Previdência é uma parte da Seguridade, não vai receber incentivos fiscais ou creditícios. Tá? Então, ele está dizendo, ó, não gera óbice, está errado porque gera óbice sim. É proibido dar incentivos fiscais ou creditícios à empresa, pessoa jurídica que esteja em débito com a Seguridade Social. Letra C. Essa aqui pegou bem o artigo 5º também. A manifestação de pensamento, a criação, expressão e informação deverão ter autorização do Estado para serem veiculadas. Isso aqui também aparece lá no artigo 220 da Constituição, na parte da comunicação social. Comunicação social. O artigo 5º ele dá mais ou menos uma ideia, mas esse detalhe aqui está lá no 220. Então, a manifestação do pensamento, criação e expressão devem ter autorização do Estado? Não. Independe de autorização estatal e também não estarão sujeitos a qualquer forma de censura ou licença. É isso que diz a Constituição. Salvo engano, é o parágrafo 2º do artigo 220. Então, a letra C está errada. Letra D de dado. Tudo isso aqui, na verdade, é ordem social. Ele colocou no enunciado direitos e garantias fundamentais, mas ele está focando bem na ordem social. O ensino religioso constituirá a disciplina obrigatória nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Você que está aí assistindo deve também ter participado e frequentado as disciplinas de ensino religioso. Né? Você frequentou escola particular, privada, pública, escola pública. Eu, por exemplo, sempre estudei em escola pública e eu assistia a todas as aulas lá da disciplina de ensino religioso. A questão é uma disciplina dos horários normais nas escolas públicas? Sim, diz a Constituição que sim. É no ensino fundamental que ela vai ser uma disciplina da grade normal de horário? Sim, é no ensino fundamental. Só que tem um pequeno problema aqui, que me parece que se você já tinha estudado a matéria, você identificou desde logo, né? É uma disciplina facultativa e não obrigatória. Esse que é o detalhe. Ela vai constar lá do horário normal, da grade normal, na escola pública, ensino fundamental, mas a matrícula é facultativa e não obrigatória. Aí eu costumo brincar, né? Ninguém tinha me falado que era facultativa, né? Eu lembro que eu assistia todas as aulas e, no meu entendimento, era obrigatório. Mas é facultativo, tá? Esse foi o único erro dessa letra C, da letra D. A correta é a letra E. São isentas de contribuição para a Seguridade Social entidades beneficentes de assistência social. Então, entidades que sejam beneficentes de assistência social, aqui ele não colocou. Você até poderia querer questionar isso.
que atenda aos requisitos previstos em lei, porque não é qualquer entidade beneficente de assistência social, tem que cumprir os requisitos da lei. Isso ele não colocou aqui. Mas, enfim, preenchidos os requisitos legais, essas entidades elas estarão isentas de contribuição para a Seguridade Social. Então, era a letra E a ser marcada aqui. Muito bem, me parece que tem mais uma questão para a gente finalizar essa nossa pequena aula, essa nossa conversa. É algo realmente assim, até mais informal para você sentir como efetivamente funciona aqui as nossas aulas. Não é nada assim quadradinho, né? É algo assim, é uma conversa, uma troca, e é assim que tem que ser, a meu ver, porque senão também fica difícil você compreender a matéria quando é tudo muito engessado, né? Então vejam, a 34 diz, assinale a correta em relação aos direitos e garantias fundamentais. Bom, letra A. Essa aqui sim, pegou bem o artigo 5º, e é aquele rol de incisos que vem na pegada assim, direito penal, presos, direitos do preso e etc. Vamos lá. Letra A. Somente o preso em flagrante tem o direito de permanecer calado. Não, não é só o preso em flagrante. Ocorreu a prisão, diz a Constituição, que o preso será informado dos seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado. E não só, a Constituição não diz que é só no caso de prisão em flagrante. Aliás, uma dica, ó. Tá vendo a palavrinha somente? Geralmente, quando aparece somente, nunca, apenas, normalmente está errado. Porque não é comum a lei ou a Constituição usar essas expressões, tá? Então, você já tem que desconfiar. Apareceu lá apenas, exclusivamente, nunca, sempre. Desconfia dessas palavras. Letra B. Ao preso é assegurada assistência da família e de advogado. Será que é assegurada ao preso assistência da família e do advogado? É. Artigo 5º ele prevê exatamente isso. É a letra B. A letra C diz, a prisão e o local onde a pessoa se encontra serão mantidos em sigilo até análise do juiz. Não. A prisão e o local onde ela se encontra serão comunicados à família ou à pessoa por ele preso indicada. Então, não será mantido em sigilo, não. Letra D, o sigilo do responsável. O sigilo do responsável pela prisão deverá ser mantido enquanto não for concluída a ação penal. Errado. A Constituição diz que o preso deverá ser informado do responsável pela prisão ou pelo interrogatório. Ele deverá ficar sabendo quem é que está procedeu à prisão dele ou interrogatório. Nada de sigilo. E a letra E diz, ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade policial competente. Não é autoridade policial, é autoridade judicial e tem exceções. A regra realmente é essa. A pessoa não deve ser levada à prisão, como regra, senão por decisão fundamentada de autoridade judicial competente. Então vamos trocar a palavra policial por judicial. Ficaria correto? Também não, porque tem exceção. Por exemplo, prisão em flagrante. A prisão em flagrante ela pode acontecer sem que tenha autorização de autoridade judicial competente. É uma exceção, tá? É uma das exceções. Em regra, para ser levado à prisão tem que ter, né, determinação de autoridade judicial. Mas tem exceções. E uma delas é justamente a prisão em flagrante. Por isso a letra E está bem errada. Beleza? Com isso, finalizamos a análise aqui das 10 questões que caíram na última prova. Espero que você tenha sentido mais ou menos aqui. Foi apenas um aperitivo de como nós trabalhamos aqui em sala as questões. Nós trabalhamos o conteúdo teórico e também trabalhamos questões em sala. E nós selecionamos questões bem específicas. Então, você vai vir para o nosso curso aqui e você vai frequentar aulas direcionadas ao concurso de agente penitenciário. E, geralmente, quando a gente não tem um edital, que a gente não sabe ainda qual é a banca, obviamente a gente concentra naquela banca que já fez provas anteriores para aquele cargo. Então, é claro que você vai ter muitas questões no seu material, nas suas apostilas, questões da FEPESE. Aí o que acontece? Dependendo da banca, às vezes não tem tantas questões assim dessa ou daquela matéria. Aí a gente pega algumas questões também de outras bancas para que você possa treinar. Mas fique claro que o nosso estudo aqui ele é bem direcionado. Você vai vir aqui para a sala de aula ou assistir aí pelo EAD um curso específico para esse cargo, direcionado para esse cargo. Beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aqui presencialmente ou então pelas nossas aulas aí no EAD. Beleza? Forte abraço e até mais.